Conectados com turismo, social media e marketing digital é o nosso lema. Vamos começar então. Primeiro painel, capital humano em social media. As dificuldades são distintas e estão presentes nos pequenos, médios e grandes centros do país. Quais são os gargalos desse mercado de trabalho? Estão faltando oportunidades? Ou teremos que importar profissionais de outros países? Essas e outras respostas você vai conferir a partir de agora nesse painel, que tem como moderador o Sandro Rodrigues. Joinha ou vamos aplaudir? Metade está no joinha. Os participantes, o Ney Queiroz, do Green Digital. Alexandre Nagaki, pensar enlouquece, pense nisso. E a Cris Alessi, da agência Call Complete. Sandro. Nessa, obrigado, Washington. Bom dia a todos. Obrigado por estarem conosco aí nessa nova empreitada aqui em Foz do Iguaçu. Aproveitar a oportunidade para poder dizer que o Iguaçu Social Media chega no momento dos eventos desse segmento, acho que no melhor momento possível. A cidade de Foz já precisava de discussões mais centradas na área, que a gente trouxesse também o que já acontece em outros grandes centros. E Foz é, sim, uma das principais cidades do nosso estado, e a gente não poderia deixar essa cidade tão bonita e tão fantástica, que vocês estão acompanhando no Twitter aí, nossos palestrantes encantados com as belezas, né, com todos os serviços que a gente proporcionou aqui de passeios. Então, a prova de que turismo e marketing de conteúdo tem tudo a ver, e a grandeza da cidade mesmo, propriamente dito, como eu falei, não poderia, já tinha passado até um pouco da hora, mas chega num bom momento, será o primeiro de outros grandes Iguaçu Social Medias aí que vem pela frente. Agradecer, aproveitar ainda, antes de começar o debate, pedir essa licença, agradecer ao Marcelo Valente, ao Ney Queiroz, nossos dois parceiros de Green Digital, de Lomar Turismo e de Curitiba Social Media. Por mim, desenvolvemos esse projeto e temos a certeza de que, com o apoio de todos vocês, aí, esse será o primeiro de muitos encontros nossos. Tá? Muito obrigado a todos. Eu começo aqui pedindo a palavra e me apresentando um pouquinho. Eu sou o Sandro Rodrigues, no Twitter está ali, @Sandro Rodrigues. Trabalho com marketing já se vão quase 11 anos aí, na área de desenvolvimento de produtos, de comunicação corporativa, passei por trade marketing também, e estou no marketing digital já há alguns anos. Confesso que de tudo que eu já vivenciei dentro da área de marketing, não existe nada mais fascinante para mim do que a área digital. Atuo no Curitiba Social Media também, né, na idealização dele, na curadoria, junto com meu parceiro Alexandre Nagaki, e também desenvolvo alguns projetos para São Paulo e para Curitiba de presença digital. Já me apresentei, gostaria de passar a palavra aqui para que os nossos colegas também se apresentem, falem um pouquinho, né, brevemente aí do seu histórico profissional, e aí a gente já entra na discussão centrada do capital humano. Pode começar, por favor, senhor Alexandre. Tudo bem, bom dia a todos. A minha formação é de jornalista, mas eu comecei a trabalhar na área de internet e redes sociais full time mesmo em 2006. Em 2006 eu fui responsável pela criação do primeiro departamento focado no trabalho de relacionamento com influenciadores online e de criação de projetos setoriais para blogs corporativos e perfis corporativos. Na época a gente criou um blog para Petrobras chamado Auto Performance já em 2006. E de lá para cá, acho que a primeira coisa que eu notei é que, assim, não havia, naquela época, nenhum curso que fosse focado em redes sociais. Então, o conhecimento todo era muito empírico. Assim como a internet é um constante laboratório de experiências, em que a gente percebe que o cenário muda o tempo todo, foi assim também na área. Então, em 2006, eu lembro que quando a gente pegava alguma campanha para ser divulgada em redes sociais, a gente interagia com
em comunidades do Orkut, como eu amo chocolate, para começar a iniciar conversações a respeito. Ou deixava comentários em blogs, batendo papo com o pessoal que escrevia lá. O mercado mudou radicalmente em pouquíssimo tempo. Existe aquela história de que um ano na internet é meio equivalente à associação entre um ano de humanos e de cachorros. A coisa muda muito rapidamente. Quando você vai ver, depois de 6 meses, o cenário todo mudou. Então, no meio dessa minha trajetória, de 2006 até 2007, trabalhei na Wright. Depois eu fui sócio fundador de uma agência chamada Pólvora Comunicação. E desde 2008 eu trabalho como consultor, né, em esquema home office, trabalhando diretamente com alguns clientes como a Coca-Cola, Bradesco e várias agências de publicidade. Por favor, Ney. Bom dia. Em primeiro lugar, quero aproveitar para agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a essas pessoas, o Sandro, o Marcelo, que acreditaram nesse projeto também, né? E eu acho que para nós é uma grande alegria poder compartilhar um pouquinho, né, de experiências, etc., aqui em Foz do Iguaçu, que é uma cidade muito especial, né? Eu como curitibano, né, como paranaense, gosto muito de Foz. Acho que, como todo paranaense, né, a gente tem um carinho muito especial por Foz do Iguaçu. É um orgulho para todos os paranaenses. E é muito legal a gente poder, como o Sandro disse, trazer um pouco dessas discussões para cá, trazendo um pouco de um pensamento local, que é algo que falta, né? Isso falta em muitas cidades no Brasil inteiro, né? E é muito legal a gente poder trazer essa experiência aqui para Foz. Bom, para me apresentar, também eu acho que, não sei se me apresento como, né, @Ney Queiroz, né, que eu acho que é mais fácil. E mais do que a gente ficar falando sobre si também, né, Google, Ney Queiroz Azevedo, vocês vão poder me conhecer melhor. De qualquer maneira, como o Sandro disse, eu estou à frente da Green Digital, que é uma agência voltada à área de marketing digital. A gente atende contas e clientes no perfil de pequenas, médias e algumas grandes empresas. Nessa área a gente cuida da presença digital dessas empresas. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma atuação acadêmica. Eu sou professor, coordeno hoje uma pós-graduação, um MBA em Marketing e Comunicação Digital na Unibrasil, em Curitiba. Sou professor de pós em algumas outras, da FGV, na Positivo e em alguns outros lugares. E sou coordenador do curso de Publicidade e Propaganda na Unibrasil. Então, a gente consegue, percebendo essa questão sob o ponto de vista acadêmico e também profissional, que existe uma série de oportunidades e uma série de riscos em toda essa realidade digital que a gente vive. Então, acho que é muito legal a gente poder debater um pouco sobre isso, compartilhar um pouco as experiências e, quem sabe, ajudar também muita gente, quando a gente está falando sobre capital humano, muitas pessoas que hoje pensam carreira, pensam em trabalhar nessa área digital. Eu acho que a gente pode, compartilhando experiências, ajudar e talvez despertar e inspirar um pouquinho em relação a esse mercado. Bacana. Cris. Oi, tudo bem, pessoal? Eu sou Cris Alessi, sou publicitária e formada desde bastante tempo, enfim, não importa o tempo. Mas o importante disso é que eu passei do offline para o online, dentro de agência de publicidade. Nos últimos 6, 7 anos, eu venho passando em agências, criando departamentos digitais nessas agências, para atender grandes contas. Então, as últimas 2 agências que eu passei foi a Sclan e a Reds Publicidade. Para montar o departamento digital dentro de uma agência offline. E esse é um grande desafio. Eu acho que um pouco isso que a gente vai discutir aqui, qual é a linha entre on e off dentro das agências para os profissionais de publicidade, de comunicação, de marketing, mas também qual é a percepção sobre tudo isso para os clientes, para as empresas, para os nossos, para o motivo para a gente trabalhar. Então, eu atendo grandes contas, atendo Petrobras, Cielo, Caixa,
governo do Estado. Então, como é a realidade desse mundo digital, os desafios que nós temos com os profissionais nesse mercado de grandes clientes. A gente vai discutir um pouquinho isso agora. Legal. Então, obrigado, gente. Creio que para falar de capital humano, e especificamente dentro de social media, a gente começa a estabelecer primeiro 2 problemas pontuais. Por mais que pareça um clichê, não tem como não iniciar um debate sem pontuar isso. A falta hoje de profissionais na área acaba impactando no investimento do mercado publicitário no ambiente digital, né? E o inverso também acontece, né? Então, a empresa hoje um anunciante hoje fica muito descrente de repente acreditar num projeto, porque ele não tem subsídio suficiente de informação daquele projeto, sobre o retorno dele, a gente vai entrar em ROI, em outras coisas, mas passa muito antes pela profissionalização dos profissionais de mídias sociais. E aqui é isso que nós vamos tentar debater aqui hoje, tentar encontrar um panorama atual e o que pode ser feito para ser melhorado, para que realmente a gente possa ter profissionais de alta performance, não só em São Paulo, que isso é também um outro ponto. O mercado de São Paulo hoje já está muito mais desenvolvido, né, na área de mídias sociais do que o resto do país, mas também encontra problemas. O INH que vai poder pontuar aqui alguns cases de falta de mão de obra qualificada também em São Paulo, mas a mão de obra qualificada nos outros mercados, além de São Paulo, o problema é muito mais sério, é muito mais grave, eu encontro isso. E eu sinto essa falta. Em Curitiba também, que é um mercado já muito bem desenvolvido, onde empresas começam a acreditar em investimentos nas suas agências digitais hoje, onde grandes agências digitais têm a sua base, muitas vezes a sua matriz em Curitiba, né, que é o caso da Reds e de outras tantas grandes que lá estão. Ainda existe essa dificuldade de recrutar e de selecionar. E recrutar e selecionar profissional está difícil porque hoje a profissionalização desse mercado, para mim, ela não está muito bem definida, não está muito desenhada, tá? Eu não tenho hoje um mapa onde eu possa realmente falar, poxa, esse profissional tem que passar por aqui, academicamente falando, tá? Por aqui, ali e tal, faz uma pós depois, beleza. Está pronto um profissional de social media. Eu não consigo enxergar isso hoje, eu não sei se vocês conseguem, mas eu não enxergo hoje. Assim como outras profissões que hoje que existem há muito mais tempo do que o profissional de social, a gente sabe que o cara tem que passar por uma faculdade, depois fazer uma especialização, faz uma ou duas, se possível, faz um estágio na área e pronto, esse profissional está pronto. E para a área de mídias sociais, o que está faltando? Eu não enxergo hoje, sinceramente, esse guia tão bem definido. Tem muitas palestras aí, muita gente vendendo coisa que não existe. Começou com a inclusão digital, esse tipo de palestra, e até aí eu acredito que realmente seja válido, mas o momento já não é mais de inclusão digital. Como eu comentei na CBN na sexta-feira, o momento é de preparar o mercado para que os nossos investidores venham com cada vez mais afinco, cada vez mais interesse de investir no mercado. Eu não sinto isso hoje ainda, muito em função dessa carência que a gente tem hoje de profissionais extremamente especializados em cada área específica de social, que existem várias aqui, a gente pode elencar. Mas o primeiro ponto é a profissionalização. Não sei se uma faculdade específica pode ajudar dentro disso, mas hoje você tem pós e tal, mas eu não consigo encontrar. Eu já abro para que vocês pontuem aí o que vocês sentem de falta, principalmente nos cursos. Nesses cursos que prometem que o cara vai sair um super entusiasta das redes sociais, um super profissional, e na maioria deles, sinceramente, eu não consigo encontrar. Sandro, eu acredito que hoje todos nós ainda estamos aprendendo a trabalhar com essa realidade digital. Acho que essa é uma grande realidade que a gente tem que perceber. O que está acontecendo, né, não é o que aconteceu, a gente está vivendo essa transformação da força do digital, das mídias digitais na vida das pessoas, né? Então, isso está acontecendo agora e está reformulando, está reconfigurando o mundo que a gente conhece. Então, essa realidade digital, essa era digital que a gente vive, essa era do compartilhamento, né, onde as pessoas estão compartilhando suas vidas, isso está mudando tudo, está mudando o mundo, eu acredito muito nisso. E isso muda a forma das pessoas se relacionarem com as marcas, com as empresas, como consumidores, como eleitores, está reconfigurando o mundo que a gente vive. E isso traz uma série de impactos.
traz impactos para o marketing, traz impactos para a publicidade, traz impactos para o jornalismo, para todas as áreas da nossa vida. E aí, como trabalhar dentro dessa nova realidade? Né? Isso está sendo hoje uma experiência nova para muitos, mesmo que, como o Inagaki falou, desde 2006, já com iniciativas, desde 2004, né, quando o Orkut começou a aparecer no Brasil, as coisas começaram a mudar, a questão 2.0, os blogs. A gente passou a ter uma nova realidade, mas isso ainda não está formulado, não está pronto, a gente não sabe exatamente, agora é assim. E esse desafio da formação dos profissionais é permanente, porque esse é um desafio para a educação como um todo, né, e especialmente para a educação na área digital, na área da publicidade, do marketing digital, porque qual o melhor perfil de profissional? Né? Como formar esse profissional? Será que a gente tem que mudar a grade dos cursos de comunicação para adaptar ao digital? Sim. Talvez não. Ontem até a gente estava conversando, antecipando um pouco o debate, né, no jantar, falando um pouco sobre isso, porque eu acredito que talvez a gente não precise mudar a grade. Né? Os cursos estão adaptados. A disciplina de mídia, por exemplo, lá na comunicação está lá. Agora, se ela vai trabalhar a mídia offline ou mídia online, isso não importa, são as ferramentas, mas a gente tem que pensar algo um pouco maior. E aí entra um ponto que eu acredito muito, que o que está acontecendo é uma mudança nas pessoas, é uma mudança na sociedade. E muito mais do que as ferramentas, muito mais do que a tecnologia. A tecnologia tem ajudado a mudar a sociedade. E talvez esse seja um dos desafios para os novos profissionais. A internet, eu acredito que não é uma rede que liga, né, a gente sempre fala isso, não é uma rede que liga computadores, mas é uma rede que liga pessoas. E para entender esse mundo digital, mais do que entender de computador e mais do que entender de tecnologia, a gente tem que entender de pessoas. Eu acredito que o novo profissional, ele tem que ter uma visão muito forte em relação a isso, a comportamento das pessoas, a comportamento do consumidor, o que as pessoas esperam hoje no meio digital, muito mais do que só a tecnologia. Tudo que você falou aí, isso ele não encontra nos cursinhos Valita de batata por aí. Tá? Quando você vai falar de comportamento do consumidor, de USP do produto, enfim, emendas e disciplinas que estão na raiz de cursos de publicidade e de marketing, por exemplo. E aí a gente começa a enxergar outros cursos aí que o cara promete mundos e fundos e não tem essa base. O sujeito sai com uma formação de profissional de mídias sociais sem saber o que é o USP de um produto. E isso, para mim, realmente, eu consigo enxergar como um grande problema. Então, a falta de uma ISO, digamos assim, nos cursos de social media hoje, de alguém que chega e fale, olha, realmente, vamos seguir esse caminho. Alguém tem que começar. Enfim, que sejamos nós, então, pelo menos levantar a bola e debater aqui. Porque eu sinto mesmo essa falta que você acabou de comentar. Enxergar o internauta, né, enxergar quem acessa as redes sociais como um consumidor de conteúdo. Esse cara é um cliente. E aí também passa por uma cultura das empresas, né, que utilizam, que estão nesse ambiente, das agências também, perceber que mudou a linguagem, né? Antes a comunicação sempre foi baseada em alguns paradigmas, né, como um monólogo, né, um fala e o outro escuta, né, isso, a mídia de massa sempre foi assim, né, é de um para todos. E no ambiente digital é diferente. No ambiente digital tem essa interação, essa conversa que todo mundo já sabe, etc. Né, mas na prática como é que a gente faz isso? Né, como que faz para uma marca conversar com um consumidor? Então a gente já tem exemplos muito legais acontecendo, né, que estão dando certo, mas ainda são talvez pequenos passos ainda, os primeiros passos de uma mudança de paradigmas muito maior na comunicação. E aí o que eu percebo é que os profissionais que percebem isso, que entendem essa nova realidade, que talvez não seja ainda ensinada nas faculdades, mas que demanda uma mudança de linguagem mesmo, de comunicação, de relacionamento, esses profissionais estão à frente, né? Esses profissionais têm um diferencial. Eu acho que a gente tem que debater, são três pontos, vamos dizer assim, 3 modelos de cursos diferentes. O primeiro é o curso da faculdade, né, a graduação, seja o curso de publicidade, seja o curso de jornalismo, porque você não tem um curso de digital. Você não tem uma faculdade de graduação em digital. Você faz módulos online dentro de cursos de currículo offline, né? Então, na publicidade você encontra isso. Acredito que no jornalismo, com menos proporção, mas você encontra isso também. Isso é uma coisa, a graduação.
Outra coisa são os cursos rápidos, né? Os cursos, as palestras, os cursos de final de semana, e aí você encontra talvez um pouco mais de especialização, não digo de qualidade, mas de tema. Então tem lá um curso de mídia online, um curso de redes sociais, um curso de, sei lá mais o quê, de usabilidade, um curso de tecnologia, cursos rápidos, monitoramento, você pode fazer isso online, você pode fazer isso presencial. Então essa é uma outra modalidade de curso. Segundo ponto. E o terceiro ponto, depois de graduação, que vem as especializações. Então, até, não sei, eu acho que até 4 anos atrás, talvez 5 anos atrás, você fazia também especialização em mídias online ou em marketing digital dentro do curso offline. E essa aqui eu acho que foi a maior mudança. Hoje você faz marketing digital. Você faz um MBA em marketing digital, você faz uma especialização em marketing digital. Então, lá em cima, lá na ponta, eu acho que o mercado, as faculdades já estão tentando entregar isso, só que é lá na ponta. Os profissionais que estão lá, eles não vieram, né, do mundo online. Eles são uma geração que não é a geração da maioria de vocês aqui. Então, o grande ponto é que nós temos o problema na base. Na base. Nós temos o problema nos cursos rápidos, porque talvez muitos aqui não entraram ainda na universidade, ou os que já estão na universidade estão fazendo esses cursinhos rápidos para se profissionalizarem. E eu acho que o maior problema que nós temos são esses cursos rápidos, porque eles são ministrados por profissionais, em alguns momentos, por profissionais teóricos. Não por profissionais práticos, não por quem está no mercado, trabalhando com clientes reais, passando pelos problemas reais, porque, como o Ney falou, está todo mundo aprendendo, né? Então, o cliente também está aprendendo como interagir com o seu cliente, né? O nosso cliente está aprendendo também como interagir com o seu cliente. E a internet é viva. O que eu faço hoje, uma campanha que eu toco hoje, ela não vai dar certo daqui 6 meses. Eu vou ter que adaptar, eu vou ter que atualizar, porque muita coisa mudou. Porque a internet realmente é uma rede de pessoas. Pegando o gancho do que você falou da ponta, né, e a ponta está certíssima, né, os cursos de especialização, de pós-graduação, estão certíssimos já com essa preocupação e já saíram na frente. Porém, o fato da base, como você comentou, de não ter nada próximo, acaba ferindo, inclusive, os cursos de pós-graduação. A gente dá aula aqui, o Ney dá aula no curso de pós, eu dou aula no curso de pós. Você sabe, tem ali, tem engenheiro, tem jornalista, enfim, as profissões são diversas. Quando você vai falar de algo mais estratégico, esses profissionais passaram por experiências acadêmicas completamente distintas ali. Nós temos pelo menos 5 ou 6 experiências acadêmicas bem diferentes. Então, já chega no final, e não houve base. Mesma coisa que querer colocar o cara ali para jogar futebol ali profissionalmente sem ter passado pelo dente de leite, aspirante e assim sucessivamente, entendeu? E acho que esse é um dos problemas. Só que tem uma coisa também, né, Sandro? Teoria ajuda, base é importante, mas postura é que faz realmente a diferença. Eu, por exemplo, eu dou muita palestra em faculdade de jornalismo, eu fico estarrecido quando vejo que o cara está lá, você está lá estudando lead, está estudando teoria da comunicação, está estudando uma série de coisas, mas não começou a executar na prática. Você, hoje em dia, com a internet é o terreno em que você constrói suas próprias oportunidades. Você não precisa ficar esperando, sinceramente, para fazer 4 anos de um curso de graduação, depois pós, isso e aquilo, para começar a pôr a mão na massa. Não, sem dúvida não. E eu fico estarrecido quando vejo jornalistas que nunca criaram um blog, não tem perfil em redes sociais, não começam a experimentar. Do mesmo modo, quando a gente fala em marketing digital, quando a gente fala em profissionais para trabalhar em redes sociais, na boa, o cara não vai aprender a, por exemplo, criar um projeto editorial para um perfil como Ponto Frio, que é extremamente bem sucedido, vendeu 20 milhões só com redes sociais, né, no ano passado, lendo teoria. Você precisa estar no dia a dia sabendo o que é um fica, vai ter bolo, o que é um corram, toda a linguagem que está sendo praticada, porque, essencialmente, a gente está falando de comunicação. Para você conseguir se comunicar adequadamente com as pessoas, com seus consumidores, em potencial
os seus clientes, fornecedores, etc., se você não entender como é que é o DNA da linguagem dessas redes, tudo bem, você pode ter uma bela base teórica, mas você não vai conseguir executar no prático. Mas é que tem que concatenar as duas, né? Você concorda? Claro. Não dá simplesmente para ter só a vivência dos memes e, enfim, ser extremamente bem relacionado e não ter nenhum tipo de imersão na base, claro. né? Por isso que é importante você entender muito bem como é que por que as pessoas, por exemplo, compartilham determinado conteúdo. Eu acredito que para você trabalhar bem com redes sociais, você precisa ter um bom background cultural, você precisa ter alguns conhecimentos ligados à sociologia, psicologia, até para entender por que um consumidor vai se interessar em compartilhar determinado vídeo que foi produzido no YouTube, porque realmente tem essa linguagem que funciona bem em redes sociais, em detrimento a um vídeo que é claramente usa a linguagem de comercial de televisão, por exemplo. Eu acho que esse é um ponto extremamente interessante da gente pensar essa questão da prática, da vivência, desse entendimento do DNA do ambiente digital, que para essa nova geração é muito mais fácil, porque isso muitas vezes é natural, né? E, ao mesmo tempo, a questão teórica e a formação e toda uma preocupação com o conteúdo, e, enfim. E uma coisa que eu acho extremamente interessante, até pensando nesses dois lados, é que as coisas fazem sentido. E quando a gente analisa mais profundamente toda essa questão de cybercultura, e, enfim, toda a teoria do que vem acontecendo no digital, dessas mudanças de paradigmas, né, como o André Lemos fala lá, dessa reconfiguração da sociedade em rede, etc. Toda essa teoria, ela faz muito sentido na prática. E aí, exemplos como esse que o Inagaki comentou do Ponto Frio, para quem não sabe, @PontoFrio, é um super case de uso de redes sociais. Eu acho muito bacana, porque é uma empresa tradicional, uma empresa que, né, tem as suas lojas físicas, atende seus clientes fisicamente, mas que deu um passo importante nas redes sociais, não apenas fazendo propaganda no digital, mas criando um canal de relacionamento, fazendo uma conversa, né, mudando desse monólogo para o diálogo. Mas como que uma marca vai conversar com uma pessoa? Cria um personagem, né, e aí o Ponto Frio criou o pinguim, que é o símbolo, para conversar com as pessoas nas redes sociais. Putz, quem que vai conversar com um pinguim? Né? Milhares de pessoas seguem o pinguim no Twitter, acompanham o pinguim no Facebook e conversam com o pinguim todos os dias. Né? Para quem não viu, dá uma visitada no Twitter, por exemplo, do Ponto Frio, e você vai ver a conversa que o pinguim tem com as pessoas. E ele fala, na hora do almoço que está saindo, manda um muac, né? E vai comer o salmão, e tem uma super interação das pessoas desejando bom almoço para o pinguim. Né? É isso. E essa informalidade que vem lá da teoria, da mudança do monólogo para o diálogo, é isso. Quando a gente fala, mas alguém vai conversar com um pinguim? Inclusive, eu conversei um tempo atrás. Conversei, não. Eu troquei algumas mensagens com um professor. Não, com o pinguim não. Com o pinguim também. A gente comprou um computador e o PIN deu desconto para a gente. Ele costuma fazer isso, ele dá desconto especial. Eu tenho um amigo que conversa com pinguins também, o Ivo Nilma, de vez em quando. Na verdade, a Fernanda, que era a nossa gerente de projetos digitais, quando a gente estava comprando um computador lá para a Gwyn, numa época, ela falou, vou comprar com o pinguim. E, ele foi lá e mandou um beijo para a Fer, mandou desconto, o link. Ela falou, eu amo o pinguim. E é isso, as pessoas sentem um relacionamento, né, que pode ser uma coisa, parece uma coisa maluca, mas é isso que está acontecendo, e isso é legal. Eu quero conversar ali, não quero só ficar num 0800, não quero ficar só num e-commerce frio. Ali, essa é a mudança. E só para esse exemplo ali, eu conversei com o René, @René de Paula, que é um cara que tem algumas ideias que pensa, às vezes, o contrário do que todo mundo está falando. E ele fala, as marcas não têm que conversar com pessoas. Isso não existe. A empresa é uma empresa, ela não tem que conversar. Como que a empresa vai conversar? E eu dei o exemplo para ele do pinguim. Ele falou, quem vai falar com um pinguim? E eu acredito que essa deve ter sido a pergunta do diretor da Ponto Frio quando veio essa proposta maluca para eles. A gente vai criar um pinguim que vai conversar com as pessoas. Vocês estão malucos. E isso funcionou, e isso gerou 20 milhões de vendas através de redes sociais. Então, essa é a mudança que a gente está falando. É interessante que tanto o René quanto o Ponto Frio com a criação do pinguim estão certos, né? Porque, na verdade, cada caso pede uma solução distinta. É muito na história de que
a linguagem hoje em dia de comunicação não tem mais respostas prontas. Não adianta você... Eu posso citar dezenas de cases ao longo de todos os anos que estou trabalhando aqui, mas cada case vai se adequar a um caso específico. Porque acho que uma coisa que é fundamental, e quando eu seleciono pessoas, quando eu estou trabalhando no processo de contratação de profissionais na área, uma coisa que eu valorizo bastante é muito saber até que ponto essa pessoa tem proatividade, tem interesse em fuçar coisas novas. Porque mais do que títulos acadêmicos, o fato dele ter um blog ou um Twitter de sucesso, acho que é fundamental a pessoa estar constantemente se recriando, constantemente está buscando novos conhecimentos, seja através de participação em palestras, workshops, cursos rápidos, ou realmente vivenciando o dia a dia. Porque um dos segredos do grande sucesso do Ponto Frio nas redes sociais é o fato de que ele está acompanhando o dia a dia, é o timing. Internet tem muito disso. É o fato das pessoas estarem todas no Twitter participando daquela grande mesa de bar virtual, em que cada um pode puxar uma cadeirinha e participar dos assuntos, das conversas que estão rolando naquele momento. E o que o Ponto Frio faz habilmente é exatamente isso. O último capítulo de novela, ele está lá acompanhando, está fazendo live tweeting do que as pessoas estão assistindo naquele momento, por exemplo. Eu quero aproveitar o gancho e perguntar para vocês, começar até pela Cris ali. Um exemplo muito bem citado pelo Ney do Ponto Frio, esse contraponto do INH que já entrou na minha pergunta de os comportamentos, né, corporativos, eles são distintos. Ponto Frio um grande exemplo de sucesso, mas nós temos outros grandes exemplos. Só que existe essa mística hoje, né? O profissional de social media parece que a grande maioria que gostaria de ser e que já está atuando, mas tem uma necessidade assim absurda de ser engraçadão. De criar pinguins. E eu queria saber de vocês se essa obrigação de ser engraçadão, de ser o novo Carlos Alberto de Nóbrega, existe no profissional de social media. Porque, para mim, isso de vez em quando me incomoda. Eu quero responder a tua pergunta, mas levando antes para um outro lado, que é essa questão das empresas. Como eu toquei no assunto antes, a entrega do digital, a entrega das redes sociais, a entrega do online para o cliente, né, para o cliente final, para o público em geral, ela, na verdade, é uma entrega de comunicação. Certo? Você tá num ambiente falando alguma coisa sobre uma marca ou sobre um produto para um consumidor final. Isso, na verdade, não muda em nada a essência da comunicação do marketing. Então, o planejamento, a ideologia da marca, o conceito da marca, ele tem que ser o mesmo on e offline. O pinguim não casaria, não seria o protagonista principal de uma marca séria, de uma marca que não tem esse DNA da comédia, que não tem esse DNA da aproximação. Então, o Ponto Frio, ele tem um público-alvo que tem uma classe social, que não é a classe AB. Né? Então, tudo isso faz sentido na hora de você conceber a estratégia de se criar um pinguim, nesse caso. Né? Então, nem todas as marcas elas podem ter uma interatividade de piada, de diversão, ou até pode levar para a atualidade sem ser para o lado da comédia. Eu acho que esse é um ponto importante. As redes sociais nos permitem o diálogo. Ok, o diálogo pode acontecer para qualquer classe social e em qualquer tom, porque a gente conversa com pessoas de em qualquer situação, correto? Isso é na vida, no cotidiano da gente. A gente conversa com o nosso chefe, mas também a gente conversa com o nosso colega de faculdade, com o nosso colega de futebol, com o nosso colega de esporte. Então, só que a gente tem linguagens diferentes para falar com cada um desses públicos. E, na verdade, quando você abre um diálogo, leva para a interatividade nas redes sociais, você tem que levar isso em conta. A marca ela tem que conversar com quem, de que forma e com que conceito. Essa semana passada, eu estive assistindo uma palestra do Fer Machado, que é o diretor global de marketing da Dove,
e ele estava contando sobre o case dos esquetes. Vocês viram a campanha do Dove, dos esquetes, que o cara desenhava a mulher, e daí do jeito que ela se descrevia, e depois alguém vinha e se descrevia para ela. E ele tocava muito nesse ponto, que a campanha dos esquetes foi um grande sucesso, com todos os leões de ouro. Quantos impactos que você mencionou? Bom, o vídeo, na primeira semana, teve 3 milhões de views. Na primeira semana que estava no ar. Mas o conceito, o que ele colocou, que faz todo sentido, é que era muito claro o que eles queriam passar. O briefing para a agência deles, que quem desenvolveu, quem levou essa ideia foi a Ogilvy São Paulo, foi uma frase. Nós temos uma pesquisa que diz que apenas 4% das mulheres estão satisfeitas com si mesmas, que se acham bonitas. Então, a nossa missão é fazer com que as mulheres se achem bonitas. Só que esse conceito ele não foi criado agora. Esse conceito vem com o Dove desde o início. A Dove tem esse DNA desde o início. Então, ele fala justamente isso. Eu acho que o Ney tocou no assunto de o cliente aprovar. Como é que o cliente aprova isso? Ele conta, esse caso até eu vou contar, que é muito interessante. Ele conta que ele, como cliente, a agência chegou e falou para ele assim, putz, eu estou pensando em fazer, a gente já pensou numa campanha muito legal. A campanha vai ser assim, a gente vai convidar um cara lá do FBI, que faz lá aqueles desenhos retratistas, chama o cara do FBI, e daí a pessoa vai falando como ela é, e ele não vê a pessoa e vai desenhando, aí vem alguém que vê essa pessoa e também fala e vai desenhando, e aí a pessoa vai e vê a diferença. Aí o cliente perguntou, legal, mas assim, esse cara do FBI hoje em dia ainda desenha na mão? A agência falou, não sei. Mas será que não? Como é que a pessoa, assim, a pessoa que vai falar dela, ela conhece? Vai conhecer a pessoa? Eu não sei também, assim, direito como é que vai acontecer isso. E o cliente falou assim, e ele falou, quanto mais o cara não sabia, mais eu ia gostando da campanha, porque eu enxergava na ideia o conceito do meu produto. Essa é a diferença. Então, a comunicação, ela tem que levar o conceito do produto, seja online ou offline. Eu acho que esse é o grande desafio. Porque o fazer piada em algo que não tem a ver com isso, ele só leva a piada, ele não leva o conceito. Quantas campanhas a gente vê por aí, que você fala, nossa, que campanha legal, aquela que o cara foi, deu uma pirueta e correu lá. Tá. Qual que era o produto? Não lembro que produto que era, mas a campanha era muito legal. Adianta eu ter 3 milhões de views no YouTube de um vídeo que eu não lembro qual produto que está levando? Adianta para a marca? Para nós, como criadores publicitários, que vamos lá e vamos ganhar um prêmio, que vamos ser comentados nos meios digitais, que vamos ter até entrevistas, né, nos canais aí de comunicação, como case, beleza. Só que, se isso não leva o produto que nós estamos vendendo, não adianta. A piada não adianta. Cris, eu acho que isso é muito legal, e até a pergunta que o Sandro fez, que nem sempre vai funcionar o mesmo modelo. E isso é muito legal, porque normalmente não vai funcionar. Você tem que criar modelos próprios, porque cada empresa é própria, cada objetivo no digital é específico, então não tem fórmula pronta. E isso parece assustador, mas ao mesmo tempo isso é muito legal, porque gera muitas oportunidades. O legal é fazer aquilo que ainda não foi feito. O pinguim é legal porque ninguém tinha pensado nisso. Agora já não vai funcionar outro pinguim. Então, não tem fórmula pronta. E uma coisa interessante em relação a isso, hoje parece que daí todo mundo quer ser pop, quer ser engraçadão, quer ter milhões de visualizações, milhões de amigos e curtir. E talvez para o digital não seja isso o mais importante. Muitas vezes para as empresas isso não é o mais importante. Eles não precisam fazer stand-up, então, já sabem, né? Evitem fazer stand-up na hora de se profissionalizar. E a questão é muito mais importante do que os números, é o resultado que vai dar para o cliente, né? Que é isso que a Cris estava comentando aqui, e para o cliente o que vai acontecer. Nós temos lá um case que eu considero interessante, numa loja, PUC Batel, que é uma loja que é franquia da Hering, que vende roupas para crianças, público infantil, classe A.
né? Então é muito específico. Para essa loja, ela não importa isso, a gente teve que mostrar para o cliente, não importa ter milhões de fãs na página do Facebook dela, ela tem que ter alguns milhares, 5 mil, quem sabe 10 mil fãs, tá bom, desde que esses fãs sejam realmente clientes reais, clientes potenciais dela, que ela possa ali buscar um relacionamento e aumentar vendas. Então, é essa visão. E é muito bacana, porque nesse caso, com essa estratégia, a gente aumentou em 30% o faturamento da loja, com ações de redes sociais, com em torno de 5 mil fãs na página. É poucos, eu ganho, 5 mil, não tem nada. Mas esses 5 mil são clientes da loja. Esses 5 mil ajudaram a aumentar as vendas. E a cliente está super satisfeita com a ação de redes sociais, sem ser um grande case, sem aparecer na mídia, sem ganhar prêmio, aumentou em 30% as vendas. E isso talvez seja muito mais importante. E aí aquela pergunta, né? Vale tudo por um like? Né? Que também é uma discussão que a gente tem que ter aqui. Então, nós vamos abrir para perguntas, então, por favor, já anotem aí as suas perguntas, daqui a pouco a gente vai abrir, só peço para a nossa equipe sinalizar aqui quando estiver já estourando o tempo para a gente abrir para perguntas. Já estourou? Obrigado. Que bom. Faz 5 minutos que estourou. Quem manda você convidar a gente que fala demais também, tá vendo? Vamos seguindo. Nagaki, então, contribua aí com o nosso raciocínio, nessa questão ser ou não ser engraçadão, eis a questão. O problema é que há uma mania da ibopificação dos números de redes sociais, a supervalorização de quantidade de fãs, quantidade de views, etc. Que realmente, hoje em dia, você tendo verba de mídia, é relativamente fácil você ter 1 milhão de fãs no Facebook. Você faz uma promoçãozinha, você atrai um monte de promonautas para a sua fanpage, mas, na realidade, quantas das pessoas realmente estão interessadas genuinamente na sua marca? Quantas das pessoas viraram fãs porque gostam dos produtos, gostam dos serviços, ou porque queriam ganhar um pendrive ou qualquer brinde? Eu acho que falta para muitos profissionais na área de social media, para muita gente que trabalha com projetos digitais, enxergar o like como first touch. O first touch que a gente tanto trabalha no varejo e no ponto de venda. O primeiro toque. Tocou naquele produto, 80% de levar aquele produto no ponto de venda. Trade marketing, né, que é uma disciplina muito focada na área de varejo, tal, isso é muito trabalhado. Fazer campanhas de comunicação visual ali para quem está circulando por aquele corredor, aquele ponto de venda, incentivando e fomentando esse first touch. E quando a gente vem para o meio digital, não tem que ser diferente. A vitrine está ali, né? O corredor do supermercado é ali. É a web, é o mouse e é o conteúdo. Mas é que ele tem que incentivar o first touch. O like, para mim, é o first touch. Tem que ser. Que é uma coisa boa na internet é o fato de que você consegue mensurar, de fato, uma série de números. Aí vem a importância de você definir bem os KPIs na hora de você fazer uma campanha, de você colocar uma campanha no ar. E que nessa história toda, ao mesmo tempo que é importante você ter uma boa base teórica, você está sempre acompanhando o talk of the day, o que as pessoas estão falando naquele exato momento, você também ter alguns conhecimentos técnicos específicos. Quando alguém me pergunta que tipo de curso é interessante fazer para começar a trabalhar na área de marketing digital, eu recomendo que faça algum curso ligado a BI, algum curso de Google Analytics, cursos que ajudem você a compreender o tempo de permanência que uma pessoa fica, por exemplo, ela assiste um vídeo no YouTube até o minuto 3. E por que algumas pessoas, por que a maior parte das pessoas estão assistindo só até a metade do vídeo? Qual que é o problema nisso tudo? Quando eu crio um hot site para divulgar determinada campanha, por que o tempo de permanência nessa página é pouco? Por que elas não estão navegando internamente? Esse tipo de conhecimento que eu acho valioso, porque você consegue juntar, você consegue entender que tipo de estratégia realmente está sendo eficaz. Se de repente eu fazer um conteúdo mais engraçadinho, um conteúdo que ligue, que foque mais emocional nas pessoas, o que vai funcionar mais? A internet realmente é um grande laboratório, mas uma coisa boa é que a gente consegue mensurar um monte de informações que são persuasivas, que vão nos dar subsídios para conseguir aprimorar algo que está no ar. Bacana.
Eu quero fazer aqui mais uma pergunta, então, antes de abrir para as perguntas gerais, né? O que está faltando para vocês que têm recrutado profissionais para os seus projetos? Então, temos os 4 aqui, né? Todos nós trabalhando com projetos e fazendo recrutamento e seleção de profissionais de social media. Eu acho que é importante porque possivelmente devem ter pessoas aqui hoje interessadas em se profissionalizar na área ou já estão atuando e gostariam de se aprimorar. O que vocês têm mais, o que vocês têm enxergado de mais falta na hora de fazer uma entrevista para selecionar um profissional e o que mais tem faltado mesmo de característica para contratar de repente? Gostei dele, mas faltou isso. E isso é o quê? O que faltou? Eu percebo que isso que o Ina falou, um pouco mais a visão do todo, porque como tem poucos profissionais no mercado, primeiro que falta profissional, né? Então, apesar de... esse eu acho que é o primeiro ponto. Apesar de ter muito interessados, existem ainda muito poucas pessoas que estão num nível de entrar num projeto já caminhando. E eu acho que esse é o grande problema de qualquer tipo de mercado novo, né? Então, até você ser profissional, você tem que ter experiência. Como é que eu tenho experiência se eu não trabalho? Esse é um ponto. Mas o que acontece hoje é que, como tem pouco profissional, os profissionais passam por agências grandes, pequenas, médias, enfim, e trabalham em um projeto. Esses profissionais saem desse um projeto, desse um cliente, e já acham que tem uma experiência bacana em digital. Então, eu já sou pleno em social media porque eu gerenciei uma página de Facebook para uma loja, porque eu fiz monitoramento para um grande cliente durante 1 ano. E eu acho que esse é o principal ponto de problema. A supervalorização, até pela geração que está por aí, né? Que é autodidata, que se vai fuçar, que vai buscar coisas. Então, o que eu acho é essa visão do todo. Não adianta você passar 1 ano fazendo monitoramento para uma marca, que não é por causa disso que você vai ter uma experiência em tocar um projeto do planejamento à execução. Então, falta essa visão do todo. E eu acho que esse que é o grande problema dos cursos hoje, né? Que dão visões pequenas não de tudo. Bom, eu acredito que não só para quem pretende trabalhar, conseguir um emprego, né, a gente recebo currículos todo dia, né, eu acho que na hora da gente contratar isso vale não só para quem pretende trabalhar com uma empresa, mas pretende ter o seu negócio, enfim, né, para quem pretende trabalhar nessa área digital. Primeiro, eu acho que para você se dar bem, a primeira coisa, e aí não é só para o digital, mas eu tenho que falar isso, é uma coisa que a gente leva em conta muito na hora de contratar, e isso, lógico, não vale só para digital, vale para qualquer área. Primeira questão ética, primeira questão de caráter. Se você não tiver isso, não vai trabalhar com digital, não vai trabalhar em engenharia, não vai trabalhar em lugar nenhum, mas é um ponto que é fundamental, que a gente não pode esquecer, né? E as empresas valorizam isso, eu acho que, enfim, não precisa nem falar, né? Mas não podemos esquecer desse lado. Segundo ponto que eu acho importante é a vontade de aprender, né? Eu acho que a gente não contrata profissionais prontos e muitas vezes, a maioria das vezes, não contrata um profissional no perfil que a gente gostaria, mas um profissional no perfil que pode chegar naquele modelo que a gente gostaria. Então, a vontade de aprender, a vontade de se adaptar e de conhecer coisas novas é fundamental. Acho que essa é uma característica indispensável. E um outro ponto é conhecer coisas diferentes. Eu acho que é importante fazer um curso. Eu, né, como professor, não posso deixar de falar isso, né? Ter uma boa formação acadêmica é importante, ter uma pós-graduação é um grande diferencial. Fazer cursos por fora, participar de palestras, sábados de manhã, né? Isso é fundamental, isso é diferencial, né? Parabéns para vocês que estão aqui aprendendo, porque tem um monte de gente que está dormindo agora, né, e qual é a diferença? Isso traz diferença, isso é valorizado depois, né? Tenho certeza disso, que o certificado que vocês vão ter desse evento aqui, com certeza ele agrega. E, muito mais do que isso, a
questão técnica é importante. Então, vai fazer o curso, vai buscar, e aí tem curso bom, tem curso ruim. Tudo é experiência, né? A gente aprende em todas elas. Agora, mais do que isso, é conhecer o novo e não ficar só buscando conhecimento técnico, mas abrir a cabeça. Uma coisa que eu acho muito legal, serve muito para a publicidade, mas serve, acho que para as outras áreas também. Na publicidade é muito legal isso, porque você pensa, um profissional lá, um cara de uma agência, um criativo, o cara só gosta de sertanejo, por exemplo, ele só ouve sertanejo. Na hora de criar uma campanha para o cliente e fazer uma trilha sonora, que trilha esse cara vai escolher? É sertanejo, porque é isso que ele conhece, é isso que ele está acostumado. E beleza, não tem problema no gosto dele, mas será que isso é o melhor para o cliente? Então, tem que abrir a cabeça, tem que ouvir música diferente. Então, se a gente for pensar num profissional hoje, ouça música de tudo que é tipo. Então, pensa, vá ouvir música clássica, conheça o rock clássico, vá ouvir blues, vai ouvir coisas diferentes, leia livros diferentes, né? Tenha experiências diferentes, viaje bastante, né, Marcelo? A viagem, eu acho que é uma formação que não tem igual, né? E essa realidade, quando você tem esse contato com outras realidades, você se torna efetivamente um profissional melhor. O Ney está 100% certo, porque nós temos aqui hoje talvez um dos melhores profissionais, talvez não, é um dos melhores, se não, para mim, o maior profissional em 360 graus assim, na área de social media, e ele é campeão do Song Pop, está aqui na HAC, escuta várias músicas, é isso que você falou. Eu acho que é por isso, né? Foi o Song Pop que te preparou para a área de social. Né? Ajuda bastante. Ele foi campeão, Sérgio, campeão brasileiro de Song Pop. Pois é, ganhei no digital na analógico também. Impressionante, né? Bom, a gente está encerrando. Deixa eu só comentar uma coisa que o Ney falou, que assim, esse sertanejo de fato não é muito a minha praia, mas eu ouço também, porque às vezes a trilha sonora de uma campanha tem que ser sertanejo. Então é importante você não ter preconceito com relação a qualquer tipo de gênero, conhecimento. Não tem essa história, por exemplo, tem muito. A palavra ocultização é muito utilizada com tom pejorativo, mas acho isso incorreto. Internet, na verdade, não existe certo ou errado. Então é sempre importante você tomar conhecimento, ter conhecimento de tudo que está rolando, ouvir um funk com ostentação de vez em quando, até para você realmente compreender melhor o que o público está consumindo, o que o público está querendo. Legal. Bom, está estourando, eu só queria pedir o perdão aqui e abrir já para duas perguntas, já estourou, né? E nós vamos abrir o espaço. Meu último recado para vocês, assim, a área de social media, de mídias sociais, é uma área que conversa com marketing, conversa com comunicação, conversa com publicidade, né? Pelo menos já certamente nessas três áreas. Jornalismo, né? Comunicação em geral, jornalismo, e eu acho que por flertar com essas três áreas e em alguns momentos estar mais próxima de uma e mais distante de outra, esse é o problema pontual que a gente encontra hoje de um profissional 100% capacitado, porque, enfim, não se aproxima de todas, mas não tem uma proximidade maior com uma específica. Então, o conselho que eu passo para vocês é procurem se especializar o máximo que vocês puderem nesses três pilares, né? De comunicação com jornalismo, de publicidade e de marketing. Eu acho que é um grande caminho. Escolham um desses para, de repente, desenvolver a parte acadêmica mais substancialmente, e pequenos cursos e palestras dentro dessas outras duas áreas que vocês, de repente, porventura, deixarem de fazer na academia. Espero, em breve, que algum curso específico seja criado e que possa abranger os três juntos. Como a gente falou aqui, não precisa ser 4 anos de curso. Ninguém está aqui defendendo, para ser um profissional de social media tem que estudar 4 anos, 6 anos. Não. Mas, enfim, uma padronização, para mim, ela tem que acontecer. Para mim está claro, já passou da hora, alguém tem que fazer esse movimento. Perguntas? Bom dia, meu nome é Rafael Ramires, eu atuo como designer gráfico aqui no mercado de Foz do Iguaçu. E duas perguntas, na verdade, assim. Primeiro, com relação à formação do profissional, né, eu sinto nos meus clientes a necessidade de uma atuação como social media, mas eu não sou a pessoa capacitada para isso, e na hora de buscar o profissional existe mesmo uma dificuldade.
E com relação à formação desse profissional, eu quero saber a opinião de vocês se de repente o conhecimento acadêmico não acabaria pasteurizando uma série de profissionais para atuar dentro de uma área que exige relacionamento humano. Porque, da mesma forma, por exemplo, uma faculdade de jornalismo te ensina a escrever bem, a analisar fatos, mas, de repente, talvez não te ensine a responder ao leitor, que vai criticar teu texto, que não vai gostar do que você escreveu. Então, tem essa parte da relação humana. Então, a pessoa tem que ter dentro dela tipo, uma capacidade de se relacionar com o outro. E essa dúvida, se o conhecimento acadêmico não acabaria dando uma segurança para o anunciante, para o cliente. Eu tenho uma pessoa formada em tal lugar, o cara é foda e tal, tá lá, compra o meu produto. Assim, simplesmente segurança para vendas. E acabar não tendo o resultado esperado, que é a questão do relacionamento. E outra questão, assim, com relação ao cliente, como que as empresas têm se portado com essa exposição também a críticas. Porque você está ali, eu posso levar uma puta de uma reclamação, posso xingar o cara, posso xingar o produto. Então, como que eles têm lidado com isso? Você pode perceber, a maioria nem responde. Quer dizer, não estão ainda preparados com isso. Eu queria saber a opinião de vocês nesse. Pode ir. Bom, Rafael, obrigado pela pergunta, e eu acho que é bem legal. Essa questão da formação acadêmica, eu acredito que ela não pode, não deve pasteurizar ou trazer profissionais, enfim, padronizados, mas corre esse risco. Porque você falou a questão humana, né? Ali é muito forte a questão humana, relacionamento, e aí é que eu acho que passa o desafio para o meio acadêmico e para a formação, né, nessa formação de jovens profissionais, sob o ponto de vista humano também. E aí eu percebo que é uma mudança e ainda não acontece em todos os lugares, mas é um novo desafio de formar profissionais que tenham esse conhecimento técnico, mas que tenham esse preparo para o relacionamento também, né? Deixa eu já aproveitar a segunda pergunta. Em relação a clientes, sem dúvida nenhuma, o medo da exposição é talvez o maior medo das marcas, dos clientes, do ambiente digital, né, porque ele quebra também o paradigma disso, né, você está exposto, existe uma exposição, e ao mesmo tempo que ela traz uma série de oportunidades, ela traz esses riscos também. Existe ainda o medo, principalmente clientes mais conservadores, não sabem ainda tratar bem disso, mas o fato é que estamos todos nós expostos, né, querendo ou não e estando ou não nas redes sociais, se a marca, se a empresa tiver uma página ou não, o cliente dela tem redes sociais e está falando bem ou mal. Então, o desafio é que as empresas percebam isso, não é um caminho sem volta, e o objetivo é vocês, então, estar presente e participar dessa discussão para poder ali resolver os problemas. E, Rafael, a gente defende esse conhecimento técnico justamente para que ele possa concatenar com a parte de relacionamento, que é o que o Nagaki estava comentando. Então, não é necessariamente, vamos fazer apenas essa parte técnica. Não, é conciliar as duas. Assim como hoje, né, com publicidade, com marketing existe. A gente gostaria muito que o profissional de social media tivesse essa imersão em um desses 3 pilares de conteúdo e, em paralelo, pudesse atuar com relacionamento, enfim, com brand content, táticas assim, mas, enfim, que ele tivesse lá atrás uma base também por trás para que pudesse, no momento em que ele estiver vendendo um projeto, fazendo uma campanha, ele entenda melhor o cliente na hora de fazer um briefing, na hora de fazer o atendimento ou qualquer coisa que o valha dentro daquela conduta de um projeto digital. Sandro, e tem mais uma coisa, eu não acredito que pasteurize também, porque a gente esqueceu de mencionar uma área aqui que é relações públicas. Na verdade, o profissional de relações públicas, ele é formado para interagir. Então, a gente falou de publicidade, falou de jornalismo, mas o Relações Públicas, ele busca na faculdade essa característica de interação. Por isso que hoje grandes empresas de PR estão tocando redes sociais de muitos clientes grandes. Eu acho que são os mais preparados hoje, nesse momento, para fazer isso. Por quê? Porque eles buscaram na universidade a formação de relacionamento. E com relação ao cliente, a sua segunda pergunta, nem todo cliente precisa ter uma página do Facebook. Ele pode ter um relacionamento com o seu cliente de outras formas. Então, estar preparado para ter
ter a página do Facebook para responder às críticas vem também com a maturidade do cliente, mas também com a necessidade dele. Tem marca, tem produto que não precisa dessa interação e dessa exposição. Concordo com o que o Ney falou. Não importa se você fala. O teu cliente está falando de qualquer forma, e você tem que monitorar isso é importante. Você tem que ter pessoas qualificadas para monitorar isso. E o cliente, às vezes, não está preparado para pagar para esse profissional, porque o primo do tio, do amigo dele, cria a página do Facebook. E é esse que é o nosso grande problema no mercado. A primeira coisa que não adianta, as pessoas vão falar da sua marca estando você presente ou não nas redes. Como a Cris ressaltou, você precisa fundamentalmente monitorar o que estão falando a respeito de você, mas é lógico, se você tiver uma presença ativa em rede, facilita muito essa conversação, já que você vai poder ter a oportunidade de responder ao tipo de saraivada que você está levando em redes sociais. Eu, por exemplo, trabalhando com Coca-Cola, recentemente a gente teve um problema em redes sociais que foi a história do tal ratinho que teria supostamente sido encontrado em uma garrafa. O que acontece é que as pessoas falam mal da sua marca, ou já têm uma opinião formada sobre a sua marca, independentemente do tipo de ação que você faz ou não. Pessoas que gostam de Coca-Cola continuam tomando Coca-Cola. Pessoas que já não gostavam, que já repercutiam em Facebook histórias como Coca-Cola dá câncer, Coca-Cola desentopia, e essas pessoas continuam fazendo isso. Uma coisa, isso eu falo para qualquer cliente meu, uma coisa que você precisa ter consciência é de que muitas vezes as pessoas já têm opinião solidificada só a respeito dos seus serviços. É como brigas de Twitter. Você vê tucanos brigando com petistas, você vê flamenguistas brigando com tricolores. Às vezes, simplesmente você vai acabar perdendo tempo tentando mudar a opinião de uma pessoa. E isso ocorre em grande parte das discussões que ocorrem na vida real na internet. O importante é que você aproveite redes sociais para você veicular, para você procurar criar uma agenda positiva mostrando o seu lado, mostrando como é que funciona o processo de fabricação do produto, como é que funciona a entrega do seu serviço, etc. Sobre a outra pergunta de pasteurização, eu já contratei pessoas que são químicas, já contratei pessoas que são formadas em biologia, porque, na verdade, para mim, o que eu priorizo mais, né, quando estou selecionando algum profissional, curiosidade a respeito do tema, realmente, como a Cris pontuou, a habilidade em lidar com pessoas, e existe essa grande tendência de que, realmente, a maior parte dos trabalhos que estão sendo feitos com influenciadores online atualmente é mais tocado para a agência PR, que de fato elas têm esse DNA de você conseguir conversar com as pessoas dentro desse cenário em que você não está mais satisfeito em só ouvir, em só engolir o que é veiculado na TV, na rádio, jornal. Você quer dialogar. E aí, de fato, agências de publicidade tem suas habilidades específicas, jornalistas conseguem produzir conteúdos qualificados, mas o pessoal de PR consegue, de fato, lidar mais com essa parte de diálogo, que acho que é fundamental em redes sociais. Gente, então, muito obrigado. Eu ia abrir para a última pergunta, o primeiro rapaz tinha levantado a mão ali, mas a gente já estourou, ele saiu, não está ali. Queria agradecer, então, aos meus 3 colegas aqui presentes. De qualquer modo, os nossos contatos estão na rede. Isso. Então, quem quiser mandar pergunta, está todo mundo no Google. Todo mundo, @Inagaki, @Sandro Rodrigues, @Crisalesse, @Ney Queiroz. Aqui fora também, um cafezinho, um bate-papo para trocar algumas ideias. Estamos à disposição. Agradecer a paciência de vocês de terem nos aturado aqui. Muito obrigado. Tá? E, por último, por favor, não confiem em cursos onde a pessoa que está dando o curso ali não tem um case para contar uma história. Procurem averiguar certinho quem é esse fulano que está ali na frente dando um discurso de paredão do Pedro Bial. Quem é esse cara? O que ele já fez? Ou é só um simples discurso de fim de paredão? Esse é o meu recado, tá bom? Um abraço, obrigado, galera. Beleza, Iguaçu Social Media, patrocinadores do Itaipu Nacional, Green Digital, Lomar Turismo, Hotel Bela Itália, Curitiba Social Media, Cataratas do Iguaçu e Parque das Aves. Os organizadores, Marcelo Valente, da Lomar Turismo, Sandro Rodrigues,
do Curitiba Social Media, o Ney Queiroz da Green Digital.